Em Porto Alegre eu participarei da 16ª Prevenção, Feira de Saúde e Segurança no Trabalho e Emergência. Esta feira é uma promoção da Proteção Eventos, com a participação do SESI, do Sistema S. Estarão lá profissionais das áreas de saúde, segurança do trabalho e de emergência dos 3 estados do sul do Brasil. Estão lá reunidos desde quarta-feira, lá no Centro de Eventos da Fiergs. Fui informado pelo diretor da Proteção Eventos, Alexandre Guzmãos, que receberei um reconhecimento público da empresa por nossa atuação nessa área, tanto como deputado federal, como senador, porque eu vim da área de técnico de segurança no trabalho. Por isso, agradeço de antemão esta atividade de amanhã, onde poderei estar lá com meus pares que dedicam a sua vida a evitar o acidente no trabalho. Quero também dizer que a lei federal, oriunda de projeto de nossa autoria, garante estabilidade de 1 ano para os trabalhadores acidentados, porque antes eles se acidentavam, voltavam a trabalhar e, infelizmente, eram demitidos. Relatei proposta aqui no Senado e que hoje é lei federal também, instituindo a Semana Nacional de Saúde e Segurança nas escolas, porque a prevenção tem que começar nas escolas. A revista Proteção, editada pela Proteção Eventos, está completando um quarto de século, 25 anos. É pioneira na área de segurança e saúde do trabalhador, é uma leitura obrigatória para todos os profissionais do setor. Com sede na cidade gaúcha de Novo Hamburgo e escritório na cidade de São Paulo, a empresa emprega atualmente 60 profissionais, edita 2 revistas, um anuário e um guia, além de realizar 6 feiras bienais. São dezenas de seminários, são mais de 50 cursos anualmente, todos na linha da prevenção do combate aos acidentes no trabalho. O foco da proteção é transmitir informação técnica de qualidade para que todos, assim, avançarmos na profissionalização e na emergência contra os acidentes. A Proteção é a principal publicação brasileira do setor de saúde e segurança do trabalho, com tiragem mensal auditada de 17 mil exemplares, circulando por todo o território nacional. Parabéns à revista Proteção, estarei amanhã com vocês aí na Fiergs. Senhor presidente, quero também fazer um outro registro, também que é de suma importância, tem a ver, claro, do mundo dos trabalhadores. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou de forma definitiva, e agora vai para a sanção da presidenta, tenho certeza que ela vai sancionar, porque foi acordado com senadores e deputados. Foi aprovado o PLC 277 de 2005. Esse projeto concede aposentadoria especial para pessoas com deficiência no regime geral da Previdência Geral. A depender do grau de gravidade da deficiência, o trabalhador poderá aposentar-se com 25 anos de contribuição e não 35, como se aposentam os outros trabalhadores. Pessoa com deficiência de todo o país participaram do ato público para pedir ontem a inclusão em pauta e a aprovação do projeto que vai beneficiar milhões de trabalhadores. O projeto já havia sido aprovado aqui no Senado, nesta casa, e com a sua aprovação pela Câmara no dia de ontem, segue agora para a sanção da presidenta Dilma. O projeto de autoria do então deputado Leonardo Matos, do PV de Minas Gerais, o referido projeto foi apresentado na Câmara
paralelamente a um projeto de lei complementar que foi apresentado por mim aqui no Senado, o número 252 de 2005. As duas propostas foram apresentadas com o único objetivo de regulamentar uma das mais importantes alterações introduzidas pela reforma da Previdência, a chamada PEC paralela, que trabalhamos tanto, e lá colocamos um artigo dizendo que as pessoas com deficiência teriam direito à aposentadoria especial. Senhor presidente, tanto pela proposta principal, quanto pela chamada PEC paralela, que todos sabem o quanto que eu trabalhei naquele episódio. E me lembro as galerias lotadas, quando aqui dei o meu voto, dizendo, votarei nesta pequena reforma, mas temos o compromisso de aprovar a PEC paralela. Disseram, é discurso, não terá PEC paralela. Pelei um ano e a PEC paralela foi aprovada, é lei, e os servidores, tanto os servidores públicos como os trabalhadores da área privada agradecem, e hoje nós podemos consagrar que esse projeto de lei, garantindo a aposentadoria especial, será sancionado pela Presidência da República. Senhor presidente, trata-se da modificação do parágrafo 1º do artigo 201 da Constituição, que permite a concessão de requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria dos segurados do regime geral da Previdência Social, ou seja, para as pessoas com deficiências. Assim, o projeto de lei tem o objetivo de conceder direito à aposentadoria especial aos segurados com deficiência após 25 anos de contribuição, ou seja, 10 anos antes. Trata-se de concessão justa em vista da limitação desses trabalhadores em relação à sua deficiência e àqueles que não têm deficiência. Sem sombra de dúvida, senador João Costa, a pessoa com deficiência tem que envidar muito maior esforço para o desempenho da sua atividade. É claro que a intenção desse projeto não é e nem poderia ser desestimular o trabalho da pessoa com deficiência, que deve ter sempre o seu espaço garantido no mundo do trabalho, mediante a implementação de políticas públicas que lhe igualem as oportunidades de acesso a uma vida ativa e produtiva. Entretanto, como reconhece a Lei Maior, na sua nova redação, a situação de deficiência traz por decorrência um comprometimento mais acentuado das funções orgânicas. Não sendo justo submeter essas pessoas a um período de trabalho idêntico aos demais trabalhadores, ou seja, de 35 anos de contribuição. Busca-se, senhor presidente, assegurar ao trabalhador com deficiência tratamento isonômico com os demais funcionários, uma vez que se entende o princípio da igualdade não apenas quando se tratam os iguais de forma igual, mas também quando se tratam os desiguais de forma desigual para melhor, e é o caso do projeto Intela. Senhor presidente, cumprimento a todas as pessoas com deficiência. Se mobilizaram muito, mas conseguiram esta vitória. Parabéns, Câmara dos Deputados, especialmente as deputadas Rosinha da DEFAL e Mara Gabrilli. Aliás, a deputada Rosinha da DEFAL, juntamente com o deputado Walter Tosta, relataram o projeto na Câmara. Aqui no Senado, os relatores foram Sérgio Zambiase, Flávio Arnes e Lidberg Farias, que fez um substitutivo. Parabéns à sociedade por mais uma realidade mais justa, que progride e evolui pela inclusão de todos e pelo respeito à diversidade. Só falta agora, eu espero que acelere, a votação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de nossa autoria, e a ministra Maria do Rosário está fazendo um belíssimo trabalho com um GT, com um grupo de trabalho que está finalizando a redação final, está fazendo a redação final do Estatuto que nós aprovamos aqui, com as alterações propostas pela sociedade organizada e pelos ministérios. Por isso, eu acredito que, ainda esse ano, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de nossa autoria,
que o Senado já aprovou, será aprovado também lá na Câmara dos Deputados, senador João Costa, presidente da sessão. Por fim, meu presidente, quero informar que recebi recentemente correspondência que quero dividir com vocês. Ela diz respeito à lei de cotas. Quem a enviou foi o sociólogo Edilson Nabarro, da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Diz ele, companheiro Paim, é com prazer que encaminho à sua ciência algumas informações sobre o impacto da lei de cotas na nossa universidade. Primeiramente, cabe o registro de que, mesmo antes da aprovação da 12.711, que Vossa Excelência foi relator, aqui nós já adotávamos. Já havíamos, no mês de agosto, renovado nosso programa de ação afirmativa pelo período de 10 anos, mantendo o mesmo percentual de 30% para estudantes de ensino público e de 15% para os autodeclarados negros e do ensino público. Portanto, no vestibular de 2013, mantivemos um percentual de vagas muito maior, inclusive, que a lei estabeleceu a nível nacional, com o mínimo para aqueles IFES que não adotavam essa política de 12,5. Especificamente, em relação à ocupação das vagas para os autodeclarados pretos, pardos e indígenas, em 2013, tivemos um aumento considerável da taxa de ocupação. Se em 2012 foram 407 os classificados, em 2013 houve um aumento de 60% e chegamos a 655 candidatos classificados na Universidade do Rio Grande do Sul. Esse aumento relaciona-se, de um lado, com a própria lei de cotas, que exigiu somente o ensino médio completo em escola pública. Nossa decisão exigia todo o ensino médio e metade do fundamental. Portanto, aumentou o número de candidatos competindo e isso é muito bom. De outro, com as alterações em 2012 dos critérios do ponto de corte para a correção das redações, assim, de modo a permitir que os autodeclarados negros e pardos e pobres competissem dentro da sua modalidade de ingresso. O mais significativo dos dados, senhor senador, de 2013, é que os autodeclarados ocuparam todas as vagas em 29 cursos, com hegemonia para aqueles de média alta densidade de competição. Em 2012, as 21 vagas de medicina foram todas ocupadas pelos autodeclarados negros. Em 2013, novamente, somente nesse curso ingressaram na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 2 anos, 42 estudantes autodeclarados negros de escola pública. Talvez nos últimos 50 anos não tivesse ingressado esse número. O que entrou num ano não entrou nos últimos 50 anos, graças à política de cotas, que eu tive a alegria de relatar aqui em 2 comissões e Vossa Excelência acompanhou a votação. Mesmo depois das cotas de 2008, haviam ingressado até 2011 apenas 3 estudantes. Tem mais ainda, em 2013, ingressaram 17 na arquitetura, 21 no direito, 32 no direito noturno, 24 na administração, 15 na ciência e computação, 24 na engenharia civil, 15 na engenharia química, 19 na odonto. Em resumo, senhor senador, os negros e negras, pardos, índios, estão ingressando em um curso com alta relevância no mundo do trabalho. Vejam o efeito da lei de cotas, se a partir de 2015 todas as vagas forem ocupadas, em 10 anos serão somente, na nossa Universidade Gaúcha, cerca de 8.000 negros e pardos graduados em todas as áreas do conhecimento. A decisão 268 de 2012, que renovou o programa da universidade, instituiu a Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa, órgão destinado a monitorar o programa, com ênfase na construção de política de permanência.
O reitor, me diz ele, me honrou com o convite de ser um dos coordenadores. Meus cumprimentos, professor, pelo convite de ser um dos coordenadores desse órgão. Temos uma tarefa complexa de fortalecer esses estudantes. O êxito das ações afirmativas é a diplomação. Grande taxa de evasão e retenção fragiliza o alcance do programa. Senador, diz ele, me coloco à disposição para dividir, compartilhar desses indicadores e análise, junto à sua assessoria, não só em Brasília, como também aqui no Rio Grande, em Canoas, Porto Alegre e demais interessados, de modo a que pudéssemos construir uma agenda de cooperação pragmática frente aos desafios que se apresentam. Senhor senador, sua situação no Senado e junto ao MEC e CEPIR sempre é lembrada por todos como valiosa, para que consigamos apoio e suporte para a política permanente dos estudantes mais pobres, dos que mais precisam. A criação da modalidade e renda superior e inferior pressiona a fornecer os governantes a fornecer novas modalidades de suporte material e pedagógicos para os estudantes em vulnerabilidade econômica. Sugiro, portanto, participar de alguns dos seus seminários temáticos em data a ser pactuada, para juntos podermos fazer uma boa reflexão sobre o tema, ou no mínimo celebrarmos as nossas conquistas. Edilson Nabarro, sociólogo da Coordenadoria de Acompanhamento do Programa de Ação Afirmativa da UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Senhor presidente, essa correspondência me deixou, eu que persigo tanto a felicidade, todos nós perseguimos, me deixou feliz. Ela só veio fortalecer minha convicção, como retratou muito bem a revista Isto É. Foi capa da revista Isto É, há 2 semanas atrás, política de cotas, sucesso absoluto, deu certo no Brasil. Isso mostra que a nossa juventude não é preconceituosa, não é racista. Brancos, negros, índios, pobres e mais ricos estão lá, na mesma universidade, disputando as melhores notas, os mais preparados. Claro que terão um maior espaço no mercado de trabalho. E isso é bom, porque vemos que eles estão caminhando junto. E o nosso país precisa tanto. Se tivéssemos hoje 50 mil, 100 mil engenheiros, todos estariam colocados. Tivéssemos hoje mais 50 mil, 100 mil médicos, todos estariam colocados. Tanto que a presidenta Dilma está trabalhando num convênio internacional para que médicos e engenheiros de outros países venham para o Brasil, por falta, por exemplo, de engenheiros e de médicos. Senhor presidente, por fim, eu não podia deixar de falar de um tema que Vossa Excelência sabe que eu trato com muito carinho. Quero dizer que eu recebi no meu gabinete documento do Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, que passo nesse momento a dividir com Vossa Excelência, com o plenário e aqueles que estão assistindo à TV Senado e ouvindo pela Rádio Senado. O Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa, criado em novembro de 2010, na cidade de Fortaleza, Ceará, solicitou que eu lesse aqui no plenário esse documento. Diz eles: senhor senador, queremos que Vossa Excelência seja a nossa voz. Eu diria, posso ser a voz dos idosos, como eles dizem, no Brasil, como me solicitaram, e caminhar para a realização de uma audiência pública urgente para discutir o não cumprimento de diversos artigos dos direitos dos idosos estabelecidos no Estatuto do Idoso e na própria Constituição Federal, assim como a questão previdenciária, que influi diretamente na vida dos idosos. Assumo essa responsabilidade, porque fui autor do Estatuto do Idoso e fui constituinte. Eu ajudei a escrever todo o artigo da Previdência, do artigo que tratou da ordem social na nossa Constituição Cidadã, liderada na época, lembro, por Ulisses Guimarães, por Luiz Inácio Lula da Silva e o falecido também Mário Covas.
O Fórum Nacional constitui-se um coletivo de fóruns coordenados exclusivamente pela sociedade civil, de caráter permanente e organizado como espaço público, legítimos de representação, mobilização, participação social e protagonismo no processo de conquista e defesa dos direitos da pessoa idosa. Nesse momento, estou preocupado com as constantes ameaças de restrição de direitos que a população idosa vem se defrontando de maneira cada vez mais frequente e cotidiana. Isso preocupa. Preocupa que, com as chamadas crises econômicas do mundo e, por tabela, no Brasil, o idoso sempre está sendo deixado para o chamado segundo time, para o segundo plano. As ameaças maiores ainda, de restrição aos direitos dos idosos brasileiros estão presentes nos preparativos para a Copa do Mundo, as Olimpíadas e grandes eventos, quando se anuncia a suspensão, por exemplo, da meia entrada para os idosos. Isso não está lá, não está lá. E nós não vamos aceitar. Não tem FIFA, não tem ninguém a nível internacional que vai mudar um Estatuto do Idoso, que é lei consagrada e assinada pelo presidente Lula. E ali está garantido a meia entrada para o idoso. Senhor presidente, meia entrada para o idoso, como querem a suspensão, é gratuita e gratuita também nos transportes, seria o descumprimento do artigo 23 do Estatuto do Idoso. Não pode uma lei com cutuque, como eu diria, alguém já me disse, cuidado, não cutuque o tigre, o leão com vara curta. Não façam isso. Respeitem o Estatuto do Idoso. Está lá no artigo 23. A participação dos idosos em atividades culturais e de lazer será proporcionada mediante desconto de pelo menos 50% nos ingressos para eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial a esses respectivos locais. Além de pagarem a metade, eles têm que ter preferência no atendimento. Por isso, vamos cumprir a lei. Essa ninguém alterou. Não posso concordar com tais fatos e me junto ao Fórum Nacional Permanente da Pessoa Idosa, que rechaça tais fatos, pois cabe lembrar a todos, como também aos estrangeiros e aos dirigentes da FIFA, que além de descobrir a lei pátria, e diferentemente dos países de outros continentes, de onde se originaram grande parte dos respectivos dirigentes da FIFA, a maioria das pessoas idosas no Brasil não possuem renda suficiente para arcar com a sua sobrevivência e demais necessidades. É diferente você fazer Copa do Mundo nos Estados Unidos, na Holanda, na França, na Espanha, e querer que aqui no Brasil a gente abra mão, com o salário que recebe o idoso, do direito da meia entrada. Senhor presidente, não podemos arcar com essas contas a mais que querem colocar sobre os ombros dos idosos. Mais de 70% dos idosos brasileiros recebem, sabe quanto? Mais de 70%, um salário mínimo da Previdência Social. Um salário mínimo. IBGE é a fonte. Inclusive de gastos com saúde e medicamentos prolongados, muitos estão, eu não diria condenados, mas serão destinados a pagar pelo resto da vida certos remédios e ganham um salário mínimo. O IBGE e outros órgãos pesquisadores também informam que mais de 50% desses idosos ainda sustentam as suas famílias. Assim, chamamos a atenção de todos os brasileiros para que essa perversa e cruel realidade não venha, mais uma vez, atacar os nossos idosos. E também dos jovens estudantes, uma vez que a maioria das nossas famílias que vive do trabalho igualmente se encontra em situação
de dificuldade de renda. Do mesmo modo, o lazer deve ser defendido como direito de todo cidadão trabalhador, de todo brasileiro, seja na condição de trabalhador ativo, seja trabalhador em formação, seja trabalhador informal, seja trabalhador, seja aposentado, como também os seus familiares. Assim sendo, no ano que o Estatuto do Idoso completa 10 anos de promulgação, ainda é comum vivermos situação do direito dos idosos sendo protelados ou mesmo desrespeitados. Senhor presidente, inclusive no momento que essa ameaça de restrição de direito é publicizada, mesmo com o avanço da legislação brasileira, em resguardar o direito dessa fatia tão importante e heróica da nossa nação, nós temos que parar, refletir e dizer: vamos sim cuidar de todo o povo brasileiro, da criança, o jovem, o adolescente, o adulto, mas vamos ter o carinho devido com os nossos idosos. Outro aspecto que também precisa de discussões em relação às ameaças de restrição de direitos apresentada nas contínuas redução das aposentadorias que comprometem a sobrevivência da população idosa. Urge que a sociedade brasileira se posicione sobre o tema idoso, aposentado ou pensionista, sobre o tema em que seus representantes, em todas as esferas do poder público, constituídos legalmente, via eleição direta, se pronunciem e se empenhem efetivamente na luta para o cumprimento pleno dos direitos da pessoa idosa. Fórum Nacional Permanente da Sociedade Civil pelos Direitos da Pessoa Idosa. Termino, senhor presidente, dizendo que quero registrar que teremos uma audiência pública requerida por esse Fórum dos Idosos para o dia 27 de maio, na Comissão de Direitos Humanos, requerimento que lá apresentei e já está aprovado. Vou receber centenas, para não dizer milhares, gostaria que fossem milhares, mas eles não podem pagar o ônibus, muito menos pagar o avião, muito menos os carros. Muitos virão aqui de Brasília, outros virão de carona, mas eles chegarão aqui, no mínimo a centenas, para participar dessa audiência pública. Creio que esse é um debate urgente e necessário, pois os direitos conquistados pelos idosos no longo das suas vidas precisam ser assegurados, sob a pena de que nossas leis caiam totalmente no descrédito. Creio, senhor presidente, que a gente há de avançar. Essa casa há de olhar com muito carinho para a nossa população idosa. Tem uma frase antiga e carimbada, alguém pode dizer que é clichê, mas eu vou de novo repetir. Pobre daquele país que não respeitar as suas crianças e os seus idosos. Era isso, presidente João Costa. Muito obrigado. Considere na íntegra os meus pronunciamentos.